Então, eu voltei aqui para dar continuidade aqui a falar um pouco sobre a minha experiência com vários diagnósticos e com relação, uma deles é a neuropatia das fibras finas. E uma das coisas que eu falei no vídeo, um dos vídeos, né, é que não tem tratamento. A neuropatia das fibras finas não tem tratamento. Algumas pessoas fazem tratamentos com imunossupressor, imunoglobulina, esse tipo de coisa que é até difícil falar os termos. Mas, graças a Deus eu não passei, porque eu acho que talvez eu estivesse pior, né? Já que o médico mesmo disse que não existe comprovação científica de que o tratamento serviria. Aí vocês me perguntam, o que é que você faz quando você está em crise? Bem, com relação à fibromialgia, eu falei em um dos vídeos em que os remédios não resolviam também, né? Que os médicos passavam atividade física e que é muito difícil para uma pessoa com fibromialgia fazer atividade física. Inclusive eu vou pegar algumas publicações no Instagram, né, para comentar sobre, né, que existe agora vários médicos e profissionais falando sobre a fibromialgia, porque virou moda falar sobre fibromialgia, né? Agora que o SUS reconheceu, agora que tem leis, né, municipais, estaduais e uma lei federal falando sobre a condição da pessoa com fibromialgia, vários profissionais resolveram pesquisar esse assunto, né? Alguns já estavam na estrada há muito tempo, esses eu respeito mais, porque eles realmente já estavam se debruçando, né, sobre um assunto que outros médicos não se interessavam, e agora esses que já sabem, eu acho que tem mais know-how, inclusive, para ajudar mais pessoas do que aqueles que começaram a fazer isso agora, né? Então, com relação à fibromialgia, não existem remédios específicos. Continua do mesmo jeito. Tem os antidepressivos que se utilizam, né, que são utilizados, na verdade, para atenuar a situação das pessoas, né? Minimizar a condição das pessoas com fibromialgia, mas também não resolve. É bom, atividade física. Eu não consigo fazer atividade física com dor. Esses 3, 4 meses que eu fiquei de quarentena por conta da neuropatia e às vezes eu sentia sintomas da fibromialgia, eu não consegui fazer atividade física. O que acontece? A gente fica recluso, porque a gente fica cheio de dor, muito sensível a tudo, até o toque. Sensível, inclusive, a situações de conflito, né? E a gente vive num mundo muito conflituoso. Você sai na rua, se a pessoa esbarra em você, o risco de alguém brigar com você é muito grande. Ou senão você fala uma coisa, está conversando sobre alguma coisa, um assunto que não é um assunto que daria uma conversa, que resultaria em um conflito, mas a pessoa que está com dor, está com sintomas, está incomodada, não, está hipersensível, né? Emocionalmente falando, por conta da dor, o risco de que isso acontecer, de resultar em uma discussão, em um problema, é muito grande. Eu mesmo, muitas vezes, eu já tentei, né, tipo, me expor nesses momentos e muitas vezes eu saí mal, porque eu fico muito sensível, eu choro muito. Às vezes o outro nem faz nada e eu fico num nível de sensibilidade muito intenso e por outro lado o outro faz alguma coisa, né? Porque tem gente que faz, né? Comete, às vezes é insensível ou tá... Às vezes a gente vive num mundo que também que só olha pro próprio umbigo, né? E às vezes realmente esses conflitos, essas questões assim, terminam meio que prejudicando mais do que nunca uma pessoa que tem problema, uma doença crônica, né? Seja ela de qualquer ordem. E aí o que acontece? Quando eu tô na crise mesmo, da neuropatia, fibromialgia, tudo, eu não tenho remédio. Aí eu não tenho condições de sair para fazer fisioterapia ou pilates. Eu já tentei fazer, inclusive, acupuntura para fibromialgia, também não resolveu. Eu fui na clínica para dor e a médica colocou
magnésio com anestesia também não resolveu, porque quando não é... Às vezes o sintoma da fibromialgia melhora, mas a neuropatia continua. E aí, até falar me cansa, porque realmente é algo desesperador. Outra coisa é que eu tenho que fazer um esforço imenso para não tomar qualquer tipo de remédio. Como eu falei em um dos vídeos, eu tomei muitos remédios que não deram em nada e que não, os efeitos terminam não resultando em melhoria nenhuma. Por quê? Porque não é para o que eu estou sentindo. E por conta da neuropatia, o problema maior é que afeta a parte neurológica. E aí eu vi na faculdade essa disciplina, uma disciplina chamada Neuroanatomofisiologia, e falava sobre essa questão de que quando um neurônio é afetado, ele não se recompõe, né? Ele não tem aquela função dele, é algo que é destruído, afeta algo que ele está interligado, né? Alguma sensação, algum tipo de funcionamento do cérebro, algum tipo de funcionamento do nosso corpo, porque nosso corpo, na verdade, é movido por essa relação dos neurônios, né? E aí é até difícil falar sobre isso porque eu não sou especialista nisso, mas eu entendo pouco que eu entendi é o seguinte: se você sente uma dor, o cérebro manda um sinal para os nervos, para os neurônios, para tudo. E aí, na verdade, é o cérebro que sente primeiro para depois transmitir isso. Por isso que tem pessoas até que não sente dor, que é outro extremo, né? Tem pessoas que não sentem dor exatamente porque tem um problema na parte neurológica, né? Ela não sente a sensação de dor. E aí o risco dessa pessoa ter problema é muito grande porque ela pode se ferir e não perceber, um exemplo, né? Então, no meu caso, é o outro extremo. Então, tem uma coisa lá que não funciona muito bem nessa transmissão, né, das sensações. Enfim, o fato é que eu já passei por alguns diagnósticos errados exatamente porque tem alguns sintomas que são parecidos com outras doenças. A primeira vez que eu encontrei um médico, na verdade, é difícil até nomear quais as experiências que eu passei, porque foram muitas, né? Mas uma das experiências, eu estava sentindo dores que pareciam com lúpus, e o médico que me atendeu é um ortopedista. A gente tem um problema com relação a isso também. Tem médico que não sabe sobre o assunto e ele opina sobre o assunto. E ele disse que achava que os sintomas que eu estava detalhando na época era lúpus. Graças a Deus eu não fiz tratamento para lúpus, porque eu resolvi procurar um reumatologista. E o reumatologista fez os exames e disse: você não tem lúpus. Mas nesse meio termo, um outro profissional, antes de chegar no reumatologista, agora eu estou lembrando, disse que eu tinha artrite reumatoide. Só que a artrite reumatoide, depois eu fui estudar sobre o assunto, como eu falei, né, eu gosto de estudar sobre o assunto que é meu corpo, né? E a gente precisa fazer isso, às vezes eu já confiei 100% em médicos, mas hoje eu estou aprendendo a eu pesquisar primeiro, porque hoje existe a internet, e o lado positivo da internet, antes de você se submeter a determinados tipos de tratamentos que os médicos sugerem, mas no passado eu não tinha esse entendimento. E aí o médico disse que eu tinha artrite reumatoide e vou tomar, aí passou o quê? Corticóide para fazer o tratamento. Eu fiquei muito inchada e não resolveu o meu problema, porque não era artrite reumatoide, e eu tomei o corticóide em vão. E aí de lá para cá eu fiz algumas cirurgias que era para endometriose, que era para o mioma, né, alguns tratamentos que também me prejudicaram. E eu pesquisei, inclusive, porque eu utilizei um remédio chamado Zoladex. E não sei se alguém conhece isso, mas Zoladex é um remédio que é um tipo de quimioterapia. E eu sei que a neuropatia pode ser que nenhum médico me disse isso também não, viu? Eu pesquisei, vi uns médicos discutindo na internet sobre neuropatia. E fui pesquisar sobre o assunto, o que era o Zoladex. O Zoladex realmente é usado para quem tem câncer. E aí nenhum médico me disse se existe alguma relação. Eu fico só nas suspeitas, infelizmente. Eu estou trazendo muito para que a gente entenda o quanto o leigo, apesar de ser leigo, tem gente que não tem condições de fazer o que eu faço, é óbvio.
de pesquisar, mas as pessoas ao redor podem começar a despertar, né? De repente ver alguém em sofrimento e poder ajudar essas pessoas de alguma forma, dando ideias de, inclusive, chegar no médico, e às vezes tem médico que não gosta, mas falar, ó, doutor, mas não poderíamos investigar sobre isso? Infelizmente, às vezes tem médicos que não, a vaidade não deixa que a gente possa sugerir, mas os médicos que eu perguntei, eles, na maioria das vezes, eles toparam investigar, né? Então, eu fiz esse do corticóide. Recentemente, há uns 2 anos atrás, eu estava com dores terríveis, como sempre, no período, primeiro semestre do ano, que estava muito frio e tudo, eu estava muito mal. E o médico passou um opioide, que é um adesivo que você coloca na barriga. Porque eu falei para ele, doutor, não estou suportando. Mas aí eu tive que tirar depois, porque como o reumatologista que eu fui primeiro me disse que eu tinha que me cuidar de outras formas, ele me sugeriu, como ele falou, olha, a neuropatia está aí, você não tem outras possibilidades. Você, inclusive, é bom você cuidar da saúde mental. E eu estava sendo acompanhada também por psiquiatra, e aí ele me disse que o opioide era muito perigoso, porque poderia cair em outro problema, que é o vício, né? Ficar viciada em ópio, né? Porque opioide é ópio, né? Mas eu tô falando só isso para vocês entenderem o quanto é difícil. A gente está diante de situações em que os médicos também não têm respostas, a gente fica por tentativas e erro. E antes de ir para São Paulo, é uma coisa que eu lembrei agora, que são muitas histórias, mas eu lembrei que o médico sugeriu que eu poderia estar com meningite, porque as dores eram parecidas também. E aí eu fiz um exame chamado LICO, aquele estímulo líquido da coluna. E pasme, o pós-exame foi pior do que o exame. Porque o LICO é um exame que você se debruça e o médico tira o líquido, na hora você não sente nada, mas depois esse líquido ele vem do cérebro. E então até regular isso é difícil, tem que ter que estar repouso, não sei o que, mas eu fiquei com dores terríveis, dores de cabeça nesse sentido. Então, assim, uma das coisas que eu quero alertar aqui é que as pessoas que estão perto de pessoas que sofrem, têm um problema de saúde, né, uma doença crônica, e que fica subindo e descendo, tentativas e erros e aquela coisa toda, e o médico não sabe, o sofrimento, a carga emocional, a dor emocional, existe isso, dor emocional, é muito grande. Porque a gente vira uma cobaia e a gente entra em desespero muitas vezes. Então, eu quero relatar esses pormenores, né, que não tem pormenores, tem muito mais coisa, para poder não apenas ajudar as pessoas que passam pela situação, mas também aquelas pessoas que estão ao redor. Que às vezes a gente quer ajudar e não ajuda da forma correta, e a gente realmente não sabe como ajudar. Mas às vezes não falar coisas que não sabe, talvez seja até melhor. E dizer que não sabe, né, não sabe o que fazer, é muito melhor do que seguir com orientações, com conselhos, com ajudas que não acrescentam em nada, né? Na melhora da pessoa. Então eu quero falar muito sobre isso, eu quero falar inclusive de um vídeo, falar sobre a questão da saúde mental e como isso afetou minha saúde mental, todo esse processo, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!